Olha lá. Olha só, uma pergunta boa, hein? Pois é, que a gente vai trazer aqui uma situação que, enfim, pode acontecer, né, num caso como esse em que fica à prova de que um pai ou uma mãe não consegue, enfim, subsidiar a pensão de um filho. É possível hoje a gente pleitear o que a gente chama alimentos avoengos. Já ouviu falar Não, nunca dos ouvi falar. avoengos? Então, é a pensão que a gente vai pedir dos avós. Ah, já ouvi falar. Quando a Isso. pessoa não tem condições de pagar a pensão, os Sim. pais. Só que são fatos isolados, senão daqui a pouco, coitado Todo, dos avós, né? Eu vou estar sofrendo aqui um processo coletivo dos avós. Mas são situações em que a gente, de forma comprovada, já trabalhei né, em processos assim, mas que em situações de forma comprovada. Aí você vai falar assim, que forma comprovada? Infelizmente, você sabe que a gente tem um problema social de dependência química, esquizofrenia. Então, assim, tudo que a gente tiver em situações que a gente tenha que comprovar que aquele genitor ou aquela genitora não tem condições de, enfim, manter uma pensão, o alcoolismo. Aí sim, em casa, né? Porque os avós, eles são subsidiários. Eles não são solidários. Isso também é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Como assim, no contrato de locação, o fiador é solidário com o locatário. Eles podem ser ali cobrados de forma solidária, em conjunto. Sim. Já numa relação de pensão alimentícia, quando a gente vai tratar do tema avoengo, então os avós eles são subsidiários, eles vêm depois dos filhos. E mesmo assim, é necessário fazer prova, porque às vezes também você vai tirar de um avô, de uma avó que ganha um salário mínimo e precisa daquele dinheiro para viver, comprar remédio, se alimentar. Então, que existe uma situação que a lei nos dá como subsídio, existe. Mas até aproveito a boa audiência também do seu programa, trazendo uma notícia, talvez que muitos não conheçam, mas que as pessoas não tenham isso como uma regra. Tá? Casos assim, exceções, né? Caso que realmente o pai ali está numa situação de dependência, Às vezes é momentânea. momentâneo. E também, como a senhora disse, que às vezes os pais também não têm condições, né? Ó, vou te dar até uma situação, né, triste, mas, enfim, caso prático. Um acidente, a pessoa, enfim, ficou inválida, teve um acidente, enfim, o genitor ficou inválido, um traumatismo craniano permanente, e sabe que essa pessoa não vai mais poder voltar a trabalhar. Ela, infelizmente, a vida o levou por um outro caminho, enfim, uma fatalidade da vida. Tem filho, precisaria dar o sustento? Precisaria. Então, você vê, num caso desse, é que a gente vai socorrer aos avós. Mas tudo, então, a mesma coisa que eu falei, dentro de uma necessidade e possibilidade. Olha, sou avô, sou avó? Sou. Não vou, né? Posso contribuir com tanto. E aí a justiça vai ali fazer análise de todas as provas e estipular até quanto pode pagar, se pode pagar, se tem condições de pagar, porque é o famoso ditado, não dá às vezes para tirar leite de pedra. Sim, mas